Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SCS Podcast. Depois de muito tempo, retornamos aqui às gravações. Estou hoje novamente ao lado do meu sócio, professor André Santa Cruz, e temos a honra de receber uma queridíssima amiga que a gente conheceu bem no início do nosso posicionamento, quando a gente começou a usar a internet de forma mais profissional mesmo, que é a Bruna Puga. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ronan. Obrigada, André, pelo convite. Dei uma passadinha aqui em Brasília. Falei, bora gravar esse podcast, né? Menos de 24 horas, né? Ela já avisou pra gente gravar, porque tá pendente desde o ano passado esse episódio aí. Uma coisa a dizer, meu amigo, na abertura? Primeiro, dizer que é uma honra e um prazer ter a Bruna aqui conosco, né? A Bruna, que é uma profissional que tem mais ou menos o mesmo tempo de estrada aí que a gente nesse mundo digital, né? E a gente troca ideia há muito tempo. A Bruna já deu aula nos meus cursos, eu já dei aula no curso dela e é uma profissional que a gente admira muito pelo trabalho, principalmente pelo trabalho de posicionamento, né, no mundo digital. É uma advogada que conseguiu entender rapidamente a mudança pela qual o nosso mercado jurídico estava passando e soube se posicionar ali de forma pioneira, e por isso acho que esse bate-papo aqui deve trazer muitas informações úteis para a nossa audiência. Tem duas coisas que eu acho que a gente pode destacar aqui hoje. Muita gente pergunta, né, tanto no seu Instagram quanto no meu, se é possível advogar de forma 100% digital. E aí a Bruna é um case de sucesso disso. Então nós vamos falar dessa questão hoje. Você nem tem escritório físico para atender, né? 100% dos seus clientes. Não. Eu sempre falo que eu não descarto essa oportunidade, essa possibilidade, porque quem sabe um dia, às vezes, muda o tipo de cliente. Mas ultimamente não. A maioria dos meus clientes estão em São Paulo hoje. E raramente, não vou falar que é nunca 100%, porque sempre tem um que às vezes a gente tem que atender presencial, alguma operação, enfim. Mas 99% digital. E outra coisa também que a gente quer destacar é que a Bruna foi uma das pioneiras na prospecção por ranqueamento de artigos, né? De SEO. E numa área empresarial, que hoje é uma das áreas aí mais difíceis de prospectar pela internet, justamente por causa desse alto nível de consciência do cliente. Então a Bruna conseguiu executar isso muito bem e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a carreira dela. Então, para começar, Bruna, conta pra gente como é que começou a sua carreira, quanto tempo tem de advocacia. Bora lá. Você é de onde, né? Que ninguém sabe. A Bruna é uma nômade. Nômade digital. Nômade digital. Nômade digital. Tem alguém com algum esse produto online, né? Que chama nômade digital? Tem mais de uma pessoa, tem vários. Não, mas onde eu nasci? É. Eu sou sul-mato-grossense, eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas eu não conheço a cidade, só nasci. Mas Você já morei formou em vários lugares. Eu formei graduação na PUC Goiás, em Goiânia. Em Goiânia. Mas já morei em vários lugares, mas enfim, quando eu era mais nova, por conta da profissão do meu pai. E aí depois agora por conta... Não, trabalhava em banco. E aí agora por conta própria mesmo, né, no Aquetei, aí tô no Sul, Goiás, um pouco Goiás, São Paulo também, mas minha família é de São Paulo. E como foi o início da sua trajetória profissional no direito? Assim que termina lá a faculdade, como é que se desenvolveu sua carreira profissional? Bora lá. Trabalhei muito tempo num jurídico interno do banco privado. Posso até falar isso, realmente foi o lugar que eu mais aprendi, porque ambiente corporativo, apesar da gente não ter aquela experiência com a advocacia, a gente aprende tudo um pouco. Então, a gente aprende lá desde do bancário em si, até um consultivo, um contencioso, um pouco de trabalhista que tinha que fazer entrevista com o pessoal que só terceirizava os processos na época, né? Hoje já deve ser tudo diferente. Administrativo, respondia PROCON, eu tinha que estar em PROCON negociando multa de banco. Processo legislativo, eu tinha que ir atrás lá porque o banco fica fiscalizando quais são as leis que podem causar algum impacto econômico para o próprio banco, né? Como, por exemplo, aquela lei das filas, que veio depois. Então, eu tinha que entender todo o processo legislativo, ir lá na Assembleia, ficar acompanhando, se tivesse alguma coisa, para apitar o alertinho do banco ali. Então, assim, a gente é multidisciplinar lá. Clínica geral. Clínica geral. Mas a gente tem uma visão que muito difícil, se você não trabalhar em ambiente corporativo, você vai ter. Você consegue se virar muito, muito, com mais facilidade, né? Então, mas sempre estive do lado privado. Então, eu sempre estive contra ali, contra, assim, do outro lado do balcão, né?
do serviço público. Então, era sempre eu de um lado, Procon do outro lado. Eu do lado, fora do outro lado. Mas foi a primeira experiência e acredito que foi a que eu mais aprendi, principalmente naquele começo ali de carreira. E aí, depois, como eu estava muito ligada ao direito bancário, eu fui chamada para fazer a gestão de uma carteira de bancário de um escritório. E aí, fui para esse escritório sabendo que não era muito a minha pegada ali, porque eu já gostava mais de empresarial, de societário. E aí, fiquei um tempo nesse escritório, até que eu decidi, falei, não deu aqui e vou por conta própria. Então, fui para uma área que tem a fama de ser mais elitizada, sozinha, sem ninguém na família advogada, e no digital, o que tinha um pouco também. Isso antes da pandemia, porque depois da pandemia hoje ficou mais tranquilo, né? Hoje todo mundo fala, uma videochamada, beleza. Mas no começo não era assim. Então, como é que eu fiz para conseguir me posicionar nesta área de direito empresarial, principalmente societário, no digital, sendo sozinha? Fui para as empresas que eu tinha mais facilidade de me comunicar, que eram empresas de tecnologia. Hoje eu vou falar que a maior parte dos meus clientes não são empresas de tecnologia. Não são startups, são empresas que têm ligação com tecnologia, mas não são startups igual estão começando, enfim. Então, para eu me comunicar no digital com essa área que eu queria atuar, as startups foi meu ponto de partida, pela uma análise de mercado que eu fiz. Naquela época ainda pouco se falava, tinha um livro ali do meu amigo Eric Nibo, mas tinha pouca gente falando sobre isso. Aí depois deu boom, né? E hoje realmente, graças a Deus, também o mercado já tem bastante conteúdo, bastante advogado atuando, entendendo sobre o caso. Mas aí foi o meu pontapé inicial para a carreira solo, foi focar nesse nicho de mercado. Até eu conseguir me consolidar na área que eu queria e atender todos os tipos de empresa. Empresas maiores, empresas que são de tecnologia, que não são de tecnologia. Então, eu estrategicamente pensei nessa empresa para começar a me destacar no digital. Que era o quê? Eu tenho uma boa base, sabe, né? O Rony até me chama de relações públicas. Eu gosto de me comunicar, então eu conheço muita gente do Brasil inteiro. Só que ainda o digital, ele te põe ali numa prateleira, numa visibilidade muito maior. Então, para eu conseguir... E aí eu comecei, obviamente, a estudar o marketing, estudar como que eu iria ter mais chances de atrair esse tipo de cliente no digital. Foi aí que eu entendi que tinha que nichar e decidi esse tipo de empresa que tinha poucos advogados que atuavam também. Qual nessa foi área. sua fonte de estudo nessa época? Porque ainda não se falava em marketing jurídico, né? De marketing jurídico? Ronan, material gratuito. YouTube, plataformas que disponibilizavam e-books. Fui atrás. Eu acredito que eu nunca fiz nenhum curso de marketing jurídico. E de marketing geral também não? Marketing digital? Curso, não. Você ia consumindo material disponível aí na internet. E assim, marketing, você sabe melhor que eu, é teste, né? Sim. Marketing é teste, você vai ali, vamos lá, estudei uma técnica de SEO para conseguir ranquear. Você utiliza aquela técnica, não deu certo, às vezes você tem que ir mudando. É igual a gente que produz muito conteúdo, às vezes um título do mesmo Muda conteúdo tudo, né? faz toda a diferença. Então é teste, marketing é teste. E de onde vieram seus primeiros clientes aí nessa área? De startup? Empresarial como um todo. Jus Brasil. Eu comecei eu não tinha um site, né? E aí eu comecei a publicar alguns artigos no Jus Brasil e também concomitantemente no Instagram. Se vocês baixarem lá, o Instagram no meu comecinho era mais voltado para empresário. Então tinha uma comunicação até mais direta, assim. E aí foi no Jus Brasil. Eu comecei a postar alguns artigos, apareceu algumas startups. Eu focava bem nichado nisso ali. Tem aquele escritório virtual também, né? Que eu não sei como é que tá hoje, tá? Mas na época tinha. Então, eu comecei a prospectar alguns clientes lá. E eu tive acesso a... Esse que é o bom que eu falo, André. Às vezes, a gente, quando tá começando, a gente fala... eu não vou conseguir um cliente grande. Beleza. Às vezes, realmente é mais difícil você conseguir um cliente grande, de uma operação de um valor expressivo. Só que do outro lado do seu cliente, pode ter alguém grande. Então, eu comecei a ter acesso, por exemplo, a minutas de escritórios maiores. Eu peguei um caso que tinha de uma cliente pelo Jus Brasil, que a empresa tinha recebido investimento de um Shark Tank. Então, e era um escritório grande em São Paulo que tinha feito. Então, eu estava do outro lado e consegui ter acesso a minutas, a entender mais como funciona o mercado. Então, eu acho que essas pessoas... quando a gente está começando, a gente tem muito esse preconceito. Preconceito não, essa ideia, na verdade, de que eu não vou conseguir cliente grande, então eu vou ficar só com coisas mais simples, mais bobas. Uhum. Mas não, do outro lado sempre tem uma outra empresa maior. Se você tá por uma empresa, por exemplo, na minha área, que vai ser adquirida,
possivelmente a compradora vai ser uma empresa maior, com um escritório maior. Então, você vai ter que sentar à mesa com os Faria Limers, às vezes. E se você começar a aparecer em mais de uma operação, esse Vai povo ficando começa a conhecido. te olhar também. Fala assim, Já vi ela em algum lugar. e ela faz um bom trabalho. Se Sim. você sabe se comportar em mesa de negociação, lida de igual para igual com esse pessoal, amanhã você passa a ser vista com outros olhos, né? Com certeza. E até oportunidades podem surgir daí também, né? Com certeza. Isso tem quanto tempo? Startups. 4 anos, eu acho. A pandemia deixou a gente meio A perdido, pandemia né? começou em É 2020. porque todo mundo começou a intensificar o digital na pandemia. Uhum. Mas eu já comecei antes da pandemia. Tanto que eu falei, quando veio a pandemia, tava todo mundo por videochamada. Eu falei, pra mim não mudou muita coisa. Eu já ficava em casa e já atendia por virtual, né? De forma virtual. E deu um boom no seu escritório no início da pandemia? Não, a pandemia já tem uns 3 anos. Uhum. Quando você vai fazendo um trabalho constante ali de posicionamento, de marketing, a tendência é que sempre vai crescendo, né? Bola de neve, né? Vai aumentando cada vez mais. Graças a Deus, cada vez mais veio aumentando. Teve um boom ali de trabalho. Não, eu acho que teve um... É porque é uma consequência, né? Como pelo menos eu comecei a me posicionar mais, produzir mais conteúdo nessa época, acaba que, consequentemente, você começa a atrair mais gente. Mas por conta da pandemia em si, eu acredito que não teve uma ligação direta. Mas sim pelo fato de eu me posicionar e publicar mais, né? Entendi. E como foi essa transição, Bruna, de alguém que estava no mundo corporativo, aí vai para um escritório, e de repente diz, não, eu vou ter meu próprio escritório. O que foi que deu aquela virada de chave? E que tipo de preparação você fez, ou se você não fez, para fazer essa transição? Foi uma decisão que você tomou assim rapidamente, ou foi algo que você refletiu, se preparou antes para tomar, para enfim, abrir seu próprio escritório e abandonar a vida de advogada de escritório? Mais ou menos, não foi tanta preparação assim, não. Foi mais um sopetão. Mas, primeiro, personalidade. Então, eu já sentia que a minha personalidade era mais comercial, mais de prospecção, mais... menos ali ficar atrás advogando, principalmente no bancário, que eu já sabia que eu não queria. Mentalidade de dono. Eu acredito que sim. E a outra questão é remuneração. Então, começa a não compensar, você fala, putz, peraí, eu consegui fechar um contrato aqui que dá 2, 3 vezes o meu salário no escritório, e você começa a entender o mercado, como é que funciona o mercado. Então, eu acredito que foram esses 2 pontos. E um planejamento muito prévio, tá? Eu acredito que eu saí do escritório já sabendo o que eu queria, mas eu esperei sair para deixar a cabeça focar em pensar, em planejar, para depois começar a pensar. Não foi uma coisa pensada, não. Assim, antes, né? E aí vai depender muito também da sua situação financeira, qual que é a sua organização financeira para você conseguir ficar, às vezes, esse tempo sem receber, ou se você faz outros trabalhos. Mas ali eu já tinha um controle financeiro até, mais ou menos também. Mais ou menos. Aí, quando o desespero começa a bater também, é aí que você tem que fazer, né? Quando você tá muito confortável, aí você fala... E o que é que você sugere para quem eventualmente está assistindo a gente agora e está nesse dilema? Alguém que está lá insatisfeito no escritório que está trabalhando ou no jurídico da empresa que está trabalhando e pensa também em fazer essa transição. Que dicas você poderia dar? Você que fez essa transição de forma bem sucedida, de forma exitosa, que dicas você poderia dar para as pessoas que estão pensando em fazer essa transição também? A sensação que dá também é que as coisas realmente acontecem rápido, mas não tão rápido quanto as pessoas imaginam, né? Então, eu vou começar um marketing, eu vou começar a me posicionar. Em 1, 2 meses, o pessoal quer ter resultado. Você sabe melhor do que eu, né? Você tem agência. E não é assim que funciona. Na verdade, começa a deslanchar ali para depois de cada um é cada um. Mas para mim foi depois de 1 ano e pouco. Com muita insistência, não Poucas em produção. pessoas estão dispostas a esperar né? esse tempo. As pessoas escrevem 1 ou 2 artigos e falam, eu não tive resultado. Eu falei, putz, eu escrevi 80. E agora tem artigo meu que tá conseguindo ser mais ranqueado, vídeo, YouTube. Então, assim, não é rápido, né? Então, não é tão rápido assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa era de que tudo muda muito rápido. Se você for pensar, a gente começou a intensificar
quando eu conheci o André, conhecer na rede social, porque eu já conhecia, né, André? Já estudava pelos seus livros. Mas eu tenho o quê? 2 anos e meio? Então passa muito rápido também. Passa muito né? rápido, é. Mas eu acho que é por conta disso as pessoas são acostumadas com o imediatismo e acham que em 1, 2 meses vão conseguir ter Pra algum tipo tudo, de... né? Não é só pra isso, né? A pessoa entra na academia e quer que em uma semana ele fique Com gominhos. forte. É, E exatamente. não vai Tudo é funcionar. questão de constância, né? Constância. Dedicação. E Tal. não vai funcionar. E eu também sempre falo que, principalmente na minha mentoria, que eu falo pro pessoal, mas a falsa sensação também de que tem muita gente produzindo conteúdo, de que tem muita gente, que o mercado está saturado. Eu não sei da onde que o pessoal tira que o mercado jurídico está saturado. São pouquíssimas pessoas, principalmente na nossa área, a gente conta no dedo, inclusive a gente conhece todo mundo ali da área. Então são poucas pessoas que se posicionam no digital, que comunicam, que fazem o marketing direitinho. Às vezes, sempre tem E tem paciência pra esperar, né? E sempre tem o que melhorar, né? E tem paciência pra esperar. Então, quando eu falo assim, gente, vocês imaginam, porque às vezes vocês seguem umas pessoas e acabam recebendo aqueles conteúdos próximos, mas não tem pouquíssimas, principalmente no direito. Às vezes eu vou fazer uma pesquisa ali pra ver páginas de captura. Não tô falando de curso, tô falando de advocacia mesmo. E são pouquíssimas pessoas que fazem nas áreas. Pouquíssimas. Na área de startup, empresarial e societário, quase não tem. Ela dando a deixa já para todo mundo, quase não tem. Mas tem alguns bem focados em área de previdenciário, direito médico, mas mesmo assim, você conta no dedo algumas que são muito boas, assim, muito bem feitas, que pode melhorar. E que estão realmente bem, porque tem muita gente que às vezes produz ali muito conteúdo, mas ainda tá falando para ninguém, porque Sem não sabe estratégia. usar as técnicas corretas, as estratégias corretas e tal. Acho que não sei se tem esse número, mas assim, eu creio que mais de 90% desiste após alguns meses, né? Sim. Desiste após alguns meses, porque não vê os resultados e para. E é como você Constância, falou. né? Constância. Sobre essa questão de transição, essa é uma pergunta que eu recebo muito também de quem tá formando agora. E popularizou-se aí na internet esse discurso de que o que vale é empreender desde o início, você tem que se formar e já abrir seu escritório, e marketing digital e tudo isso. E aí acontece isso que o André falou, né? Que essa decepção, esse sentimento de fracasso e a desistência. E eu, às vezes, principalmente para quem pergunta isso que é da área empresarial, eu sempre costumo recomendar que eu acho que vale muito a pena trabalhar um pouco antes em outro escritório, pegar uma experiência, fazer uma reserva financeira. Que é isso que você falou, você não tem dinheiro e não tem experiência, a chance de dar errado é muito grande. E Eu perfil também, né? E Perfil, para você testar seu perfil também. E tem outra coisa também, eu falo isso brincando, mas tem um fundo de verdade também, né? Para os primeiros erros que você cometer com os clientes dos outros e não com os seus. Não, mas quando você começa a atuar em algum escritório, trabalhando para outras pessoas, até ali a forma que o escritório salva um arquivo numa pasta, essas pequenas coisas de gestão, sim. como é que é o fluxo de cliente, como que é o prazo dentro do E para escritório. aprender também, se você tiver um escritório bom, você vai ter um advogado ali sênior, talvez, contigo, que vai ser um bom conselheiro, vai ser um bom mentor. Exatamente. E você vai aprender muito. E às vezes, estando num escritório bom, você de cara já vai ter acesso a muitos casos interessantes, foi o que a Bruna falou. Quando ela começou, ela pegava casos pequenos, mas que do outro lado tinha um cliente grande, e aí ela tinha acesso. Às vezes você está num escritório, você já vai ter acesso a casos grandes que vão te ensinar muito. Seja e como vão te ajudar estagiário, muito. inclusive, às vezes, Isso. experiências de estagiários que são excelentes, ali ficou 3, 4 anos no escritório, tá o suficiente. E vai muito de perfil, né, André? Então, por exemplo, tem muita gente que, eu acho que tudo é habilidade, tudo pode ser treinado. Né? Não sei vender, não sei me comunicar. Tudo você pode treinar e melhorar. Mas realmente tem aquele perfil mais forte. De uma pessoa que, por exemplo, é mais operacional, é mais o técnico ali fazendo, minutando. E tem pessoas que são mais comunicativas e tal. O ideal é que se tenha ali aquela complementaridade de habilidades para que isso tenha sócios, por exemplo, cada um com um foco ali. Mas nem sempre é possível. Então, quando todo mundo tá começando sozinho, você é tudo, né? Então, gestão você esquece. Não que você esquece. No começo, as pessoas esquecem disso. Então, o pessoal, eu quero prospectar. O que faz sentido, colocar dinheiro no bolso. Mas, quando começa a crescer um pouquinho, que você começa a falar, putz, é muito mais embaixo o buraco. Agora tá bagunçado o fluxo, como é que eu faço? Aí você começa o quê? Tem que entender sobre gestão. Então, já até fica a primeira dica aí. Por mais que, às vezes, não tenha muitos clientes, é muito mais fácil você começar a organizar um processo, essa questão de organização e gestão interna, quando está pequenininho. Aí, quando você começa a crescer, já vai mais organizado. Porque se você esperar dar uma crescida, pra depois ter que fazer um processo de organizar. E é a parte mais difícil, acredito, do escritório. Mas, para mim, do que prospecção, é a parte de gestão. Do que eu vejo de uma amostragem, assim,
não muito grande, mas da minha experiência é que a principal dificuldade do pessoal é atendimento e conversão, cara. Assim, de sentar numa mesa com o cliente ou numa É um processo de venda, né? e passar a confiança, saber adequar, principal, saber adequar a necessidade do cliente ali ao serviço que você vai oferecer, acertar na precificação, essa coisa que eu até falo com o André sempre também, né? Eu já perdi aquele cliente que eu te falei, perdi porque errei na precificação. Então, esse aí... Precificar é difícil. É muito difícil, até para todo mundo, eu acredito que é uma... Eu nunca vi alguém dizer... Eu tenho amigos que são os melhores advogados de direito empresarial do Brasil e também de outras áreas, amigos próximos. E com todos os que eu já conversei até hoje, eles dizem que a coisa mais difícil é precificar. E até hoje ninguém tem uma fórmula certa e assim, a chance de às vezes você errar por uma coisa ou outra, a depender das circunstâncias do cliente, na precificação é muito grande. Então, não tem que se desesperar por isso. Que a maior parte da construção da precificação são questões subjetivas, Total. né? Subjetivas, total. O seu nome no mercado, o tipo do cliente, porque às vezes um cliente... E difíceis de você capturar em cada caso. Que é com a experiência. Tem cliente que se você faz uma proposta abaixo, você perde Imagina, um cliente que tá, às vezes vai fazer uma pesquisa de mercado com 2, 3 escritórios, aí um escritório cobra um exemplo, tá? Numa operação ele 100 mil, o outro escritório 80 mil, ele chega no seu escritório e fala, por 10 mil eu faço. Ele, tem uma coisa errada, 10 mil. Porque possivelmente um cliente que está disposto, ou que tem uma operação ou um dinheiro envolvido considerável, o preço não vai ser o primeiro fator dele. Tá vendo uma pesquisa? Eu esqueci da onde que é. Depois eu vou ver e até passo para vocês colocarem aqui pro pessoal. De que a pesquisa era quais os fatores que fazem um cliente contratar um escritório ou um advogado e quais não fazem. A precificação é uma das últimas. O primeiro ali, o que faz ele comprar ou, né, contratar um outro serviço do mesmo escritório, enfim. O primeiro ponto é agilidade na resposta. Advogados que têm agilidade na resposta, que dão atenção para o cliente. Esse é o primeiro ponto. O preço ficou lá embaixo. Tem vários outros que eu não vou lembrar aqui agora, mas o primeiro ponto é agilidade na resposta, não ficar sem resposta. Ou seja, deve ser um problema generalizado ali para as pessoas falarem isso. Então, pequenas coisas que, se quem está começando agora fizer diferente, consegue conquistar mais o cliente, né? Porque esse cliente já está imaginando no futuro, quando ele mandar aquela mensagem, doutor, como é que está o meu processo? Né? O doutor ou a doutora vão responder rápido. O legal não é nem o cliente perguntar, você já ter um fluxo ali que vai fazer com que esse cliente seja comunicado tudo que acontece no processo. Exatamente. O tratamento do lead, né? Quando chega... Experiência do cliente. Você ter um fluxo célere, eficiente e que traga uma boa experiência para esse lead. Que nem o Ronan falou até que você vê muita dificuldade nas pessoas ali no momento da venda, né? Eu sempre divido em duas partes. A parte que é do marketing e da venda, que é antes do cliente entrar, e a parte depois que ele entra no escritório. Tudo isso, você tem que ter um fluxo, né? Porque, por exemplo, o cliente passou pelo marketing, passou a peneira ali e pegou. Aí depois vai pra venda, pra ver se consegue fechar. Se fechou, depois ele vai entrar no fluxo do escritório. Porque tem que ter todo um processo, dependendo, né? Vamos supor, eu que faço muito contrato societário. Você, com a experiência, você vai já captando quantas reuniões você vai precisar, se aquele cliente vai te dar trabalho. É muito feeling, né? É muito subjetivo. Então, como que você vai ter esse fluxo interno? Mas essa parte de vendas aí, é muito comunicação, né, Ronald? Sim. Então, as pessoas têm muita dificuldade na comunicação. De captar ali o que a pessoa tá sentindo, um pouco de oratória. Um pouco não, né? Muito. E o atendimento online não prejudica essa percepção, não? Te peguei agora, hein? Não, assim, eu tô tentando comparar algum presencial que eu tenha feito e eu já fiz reuniões presenciais, mas normalmente sempre depois de eu ter fechado. Então, assim, é uma reunião ali. Então, putz, faz tempo que eu não faço uma prospecção, mas eu nunca tive problema com isso, não. Cara, o que eu quero dizer é, será que presencialmente não é mais fácil perceber essas questões, ter esse feeling do que numa... Sim, pode ser que sim. Mas eu acho que no digital você consegue manipular o ambiente de uma forma mais livre. Sim, é verdade. Então, se você tem uma câmera boa, um microfone bom, você vai fazer uma reunião com um cliente aí, médio, alto padrão, e seu áudio tá uma bosta, você já começou perdendo o jogo, o visual, né? Atrás, né? Você consegue fazer um cenário. Mas o que eu quis dizer foi que a Bruna falou às vezes, de tentar pegar essas coisas, expressões, as expressões e tal. E às vezes isso
presencialmente pode ser mais fácil do que Sim. no ambiente online, porque às vezes você controla o seu ambiente, mas você não controla o do cliente. Sim. Às vezes o cliente vai fazer a reunião com você e ele não tem uma câmera boa, ele não tá com um áudio bom. Tem isso, Às internet. vezes o cara tal. Então, assim, você pode perder um pouco desse... Foi algo que eu pensei na hora aqui, quando você estava falando. Não sei. É que eu não tenho muito parâmetro para comparar, porque eu sempre Eu tô tentando me imaginar também, porque eu que faço sempre muito fiz no online. contato online também. Mais né? do que presencial também? Muito mais, muito mais. Eu faço, eu tenho feito até algumas reuniões, alguns contatos com clientes presencialmente, mas se a gente for colocar percentualmente, acho que 20%, no máximo 30%, acho que nem isso, acho que uns 20%. Varia muito pelo perfil do cliente também, né? Uhum. Porque também... exatamente. E porque também, assim, hoje a gente consegue atender o Brasil inteiro, né? Então, Você aumenta saiu o seu de Brasília, leque, não vai ser presencial. Aumenta o seu leque total, assim. E também eu acredito que as pessoas têm dificuldade... Mas é questão de treino, né? De tentar entender... Porque, assim, a gente tem que imaginar que pessoas que não são advogados já têm a visão que advogado é chato. Mas, naturalmente, advogado já é uma pessoa mais... vai lá, todo... Então, assim... Pra mim, o primeiro impacto, principalmente para empresário, que não gosta de firulas, né? É quebrar esse gelo. Então, não adianta você, sei lá, tentar falar técnico, que pelo menos com o meu público, aí vai depender muito do público de cada um, né? Com o meu público não vai colar. Então, tentar quebrar o gelo, né? Por exemplo, eu tô numa reunião, tudo bem que a maior parte dos meus clientes, estava comentando isso com uma amiga minha, são homens. Cadê as mulheres no mundo empresarial, gente? Sério. A maioria dos clientes são homens. E normalmente eu sempre estou em reunião com homem, então sempre muito homem. Então, assim, não existe essa... É uma informalidade muito maior. Mesmo que você esteja numa operação maior, então, assim... o povo fala palavrão, às vezes, dependendo da reunião. Mas tem bastante homem. Então, assim, não adianta você querer ser um engessado da situação. Você tem que entrar no flow. E aí faz muito de você sentir... como é que é o ambiente para você conseguir se adequar a ele. Aí, técnica de espelhamento, técnica de oratória, né? Um negócio aí que alguns alunos da SS têm na cabeça, que eu tento desconstruir de alguma forma, que é o seguinte. Tem relação com essa questão de conteúdo e atendimento também, que é o advogado que acha que se ele ensinar ali, mostrar a solução para o cliente, tem na cabeça que o cliente vai pegar a solução e vai levar para outro advogado. Já viram algum caso desse? Que acontece, mas se acontecer também... gente, mas isso aí vai acontecer. E ainda mais... E hoje, com o ChatGPT, você tá preocupado com isso, cara? Daqui a pouco vai ter os contratinhos filhotes ali do chat. E tá aí... Eu não tenho... Reserva de mercado, né? Tem muito advogado que se preocupa com essa reserva de mercado. Seja, às vezes, para ensinar, né? Às vezes não quer ensinar pros alunos ali, todos os detalhes, porque fala, não, eu sei fazer isso, eu custei fazer isso. Putz, peraí. Quando o mercado ele se desenvolve como todo, é melhor para todo mundo, né? Inclusive para nós ali. Tem cliente para todo mundo, perfis de clientes para todo mundo, áreas de atuação para todo mundo, porque mesmo a gente estando na mesma área, o empresarial é gigante. Modelo tem em todo canto aí, gente, pelo amor de Deus. Agora, resta saber se a pessoa vai saber usar o modelo. Essa questão da Você falou de holding. Holding tem modelo aí pra todo canto. Modelo, o mais engraçado é o pessoal tem tudo. Agora eu quero saber o seguinte: deu o modelo, e aí você vai saber. Não, o mais engraçado é que holding é justamente aquilo que o modelo não vai servir. Exatamente. Não vai servir. Exatamente. Porque é muito personalizado. Total, é customizado. É algo que você precisa entender uma série de fatores, uma série de circunstâncias, para você construir algo que atenda àquelas necessidades. O modelo não vai te ajudar para absolutamente nada. Mas quer um modelo? Toma. Lá na minha terra a gente costuma falar. De roubo. E hoje, com o ChatGPT, quem é que vai ficar correndo atrás de modelo mais? Os modelos estão lá. Você chega lá no ChatGPT e fala assim, escreve para mim um contrato de franquia. O cara escreve um contrato. Escreve para mim uma... Essas inteligências artificiais, elas vão recebendo bastante inputs agora de corrigindo. Porque tem muito sim. E daqui a um tempo ela vai estar... Todo mundo ajudou nesse período que ele ficou aí, né? Ele já existia, né? Não, então, mas nesse período que agora vai sair a nova versão. Esse período aí, anterior a essa nova versão que vai sair, o mundo todo trabalhou de graça. Foi por isso que eles abriram. Porque todo mundo ficou corrigindo, e aí ele pegou, obrigado, pessoal, e agora vem uma versão mais nova. Exatamente. E paciência. Eu trabalhei de graça pra eles, estou feliz da vida. Você fez os seus testes lá? Fiz vários, perguntei, eu perguntei de tudo. Teste. Perguntei de tudo. Assim, acho que a única coisa que eu não perguntei foi de direito empresarial.
Mas perguntei de tudo, perguntei de Você pediu vinho, roteiro de viagem? que você pedi falou? roteiro de viagem, Olha, que eu boa adoro ideia. viajar, perguntei receita de comida, perguntei... O que eu mais perguntei, acho que foi de vinho, perguntei de tudo. E vi as coisas super erradas e eu corrigia. Agora, o que eu mais gostei foi que nós temos um grupo de professores de direito empresarial do Brasil inteiro, que estão lá, as maiores autoridades de direito empresarial no Brasil todo, e um dos professores perguntou assim no chat GPT, quem são as maiores referências do direito empresarial no... Eu te mandei o print, não mandei? Não, mas vou fazer essa pergunta aqui também. Não, Vai peraí, calma aí. Ele perguntou quem são as maiores referências e tal, e eu fui citado. Olha. Eu acho que eu tava ali, acho que em terceiro ou quarto lugar. Eram 10, eu acho. Ele me citou ali, acho que em terceiro ou quarto lugar. Errou, né? Que disse que eu era professor da UFRJ, alguma coisa. Falou umas coisas erradas lá de mim. Uhum. O que significa que provavelmente ele também errou ao me classificar como uma das maiores autoridades. Mas enfim. seu nome apareceu Não, lá. mas o nem print aí, é eterno, apareceu. né? Claro. Então o print é eterno. O print tá lá, tá salvo. O pessoal tava comentando muito sobre isso lá na Craft também, né? E varia muito da forma com que você usa o chat GPT. E aí parece que um dos segredos do negócio é você ir adicionando várias informações sobre você e vai gerando algumas adaptações, pedindo correções, que até o final, assim, chega num produto bom, entendeu? Você tem que saber perguntar. Exatamente. Você tem que E o que eu saber vejo perguntar. nesses sites gringos, tem uns influencers gringos que falam especificamente sobre isso. Eles ensinam você a usar, saber perguntar em riqueza de detalhes, saber corrigir. Ou seja, automaticamente você vai dando inputs pra inteligência que daqui a pouco ela vai estar ali, ó. Quanto melhor for sua pergunta, Sim. melhor será a resposta. E, isso aí é óbvio, mas muita gente ainda não entendeu Copy isso. também de marketing. Isso aí eu já Sim, testei. a gente teve até uma palestra lá agora. Não é redondinho, mas dá pra você tirar vários insights ali. Dá pra tirar ideias, né? Ideias, Você exatamente. Sim. Até pra ideia de produção de conteúdo, conteúdo, né? Então, vamos lá, quais são... Vamos supor, a pessoa que tá começando agora na área de direito empresarial, que não tem muita experiência, então não sabe as principais dores, então joga lá, perguntar quais são as principais dores dos empresários, enfim. Dá pra dar uma ajudada. E vai sempre depurando a pergunta, vai sempre aprimorando a Isso. pergunta, porque quanto mais você vai aprimorando a pergunta, melhor vem a resposta, e isso vai te ajudar. Então, o assim, Bartolomeu tem usado muito com o redator da SS lá pra pesquisa de SEO. Palavra-chave. Pesquisar seu... Isso é importante. Tá dando certo, Bartolomeu? Funciona melhor para correção do que para pesquisa. Corrigir ele é melhor do que para pesquisar. ele está falando que funciona melhor para correção do que para pesquisa. É melhor para corrigir do que para pesquisar. Não sei se captou o áudio dele, então estou Testando. repetindo. Tem que testar, né? Mas o chat GPT é revolucionário, cara. É revolucionário. E aí vai acabar com esse negócio de modelo, cara. De modelo. Né? Assim, Que é alunos nossos né? sempre pedem modelo. Eu tenho até curso meu, o curso de registro empresarial que eu tenho, que a gente tem um banco de modelos, que às vezes ajuda, tal lá. Mas assim, aluno quando pede modelo, eu acho que a Bruna disponibiliza também, assim, porque cara, se a gente oferece um produto, se tem demanda, a demanda exige, a gente tem que jogar o jogo do cliente. Mas assim, eu às vezes, quando eu me sinto à vontade para dizer àquele aluno, eu falo assim, ó, tal modelo tá aqui, mas ó, em vez de pegar um modelo, entende e constrói você o seu modelo. Porque às vezes, se você não entender, ter o modelo ou não ter, não vai te ajudar em nada. Entendeu o negócio? Não, mas eu gosto muito de modelo no sentido de você utilizar ele principalmente como método de estudo. Então, por exemplo, se você pega modelos robustos, igual aquele que você falou que eu disponibilizei lá no curso, por mais que você não vá utilizar a maioria das cláusulas ali, para quem não tem experiência ou nunca, você pode tirar insights ali. Putz, olha essa cláusula, não pensei, então quer dizer que isso pode dar problema. Então, utilizar aquilo lá, mas como para aumentar o seu repertório, obviamente que você vai ter que customizar, tirar. Então, assim, principalmente quando você lê, eu sempre dou a dica de ir na Junta Comercial de São Paulo, pegar umas empresas grandes. Para estudo, sim. Para estudo. Mas não para aquelas pessoas que têm um problema para resolver e querem um modelo para salvar. A tendência é que você vá construindo o padrão de minutas do seu escritório. Então, com isso, você vai pegando o quê? Vai lendo o modelo, vai melhorando, vai criando o seu próprio, né? Mas eu acredito que quando você tem ali isso que eu falo,
disponibilizado modelos bem robustos, você consegue tirar ideias. Tem uma coisa que a Bruna até coloca lá no curso dela, que a gente usa também agora, que eu gosto mais do que o modelo, que é o roteiro. Ah, roteirinho. Então, você vai fazer um contrato social, você tem um roteiro ali de 20 perguntas, onde você consegue extrair a intenção do sócio ali e qual cláusula vai encaixar em cada resposta que eles vão dar. Sem entendeu? dúvida. Isso aí eu gosto bastante. Que pode ser feito na reunião ou depois você disponibilizar para o cliente, né? Porque empresário é assim, né? Nunca tem... É muito difícil que a gente consiga 2, 3 sócios fazer tudo de uma vez, né? Conseguir reunião com todo mundo. Então, às vezes, cada um fazendo num cantinho, responde, porque às vezes pra gente chegar num... né? Porque, às vezes, vai ser uma questão vai ser importante para você, pro seu outro sócio vai ser diferente, mas outro ponto importante. E aí, o objetivo do advogado é falar assim, olha, é o seguinte, a gente consegue fazer a minuta assim, mas tem esses 3 pontos aqui, que são pontos que vocês vão ter que sentar e negociar. Porque, senão... É agora que tem que resolver. E fazendo desse modo também fica salvo, né? Então, a resposta a pessoa X tá aqui, ó. Então, é mais difícil para ele discordar depois de você, né? Não, você que escreveu aqui, você que falou. Certeza. Então, Sim. Então, eu gosto dessa metodologia. Essa metodologia é boa. Então, prosseguindo aqui a nossa conversa, Bruno, queria que você contasse um pouco pra gente sobre como foi a sua transição de focar sua comunicação em público final da advocacia para essa questão de vender seus próprios cursos, de dar aula. Como é que você começou a dar aula na internet também? Você que é uma professora 100% do digital, inclusive, né? Poucas vezes eu já dei, mas poucas vezes eu dei aula presencial. O André, por exemplo, ele fez a transição contrária. É um cara que vem tradicional, da academia, e aí fez a transição para a internet. Você já nasceu ali como professora, já direto na internet. Digital, né? E você foi uma das primeiras pessoas que me convidou para dar uma aula no grupo que a gente tinha. Aí depois o Caio Sanas me chamou para dar aula na LFG, um curso que ele estava fazendo. E aí depois foi. Foi natural, para falar a verdade. Então eu começava a produzir conteúdo focado em cliente nessa época final. eu te chamei para dar aula também no meu curso. Foi. Primeiro foi o Ronan, que a gente foi no MyJus, né? E aí depois foi você e o Caio. E começou assim. Mas eu acredito que foi natural. Eu produzia conteúdo para empresário. E aí, naturalmente, que eu imagino que é uma queixa, que eu acho que não deveria ser queixa das pessoas que produzem conteúdo na área jurídica. Eu tô produzindo para cliente final e tô atraindo advogado, muito advogado. Então, foi uma coisa mais natural, assim. Até que eu demorei, inclusive, eu produzi, eu acho que 1 ano e meio, muito conteúdo. Para depois eu lançar o curso. Aí vocês perguntavam, vai lançar o curso? E aí eu dei uma enrolada até o mercado ali, o próprio Instagram, meus seguidores pedirem, Bruna, vai ter um curso. Aí que eu criei o curso. Então, eu acredito que foi uma coisa natural. Mas, vender curso, como é que isso pode ajudar? Total, né? Autoridade perante clientes. Pô, se ele vai contratar um advogado que dá aula para outros advogados sobre aquele assunto que ele quer te contratar, isso é autoridade. Né? Assim como livros também que você tem, né? Isso é um fator muito importante. E você, sem querer, acabou fazendo certo, porque tem que lançar depois de muito tempo mesmo, porque você ativa o gatilho da reciprocidade, né? Você entrega muito conteúdo de graça, e aquele público de seguidores cria uma fidelidade a você e passa a estar muito mais propenso a comprar alguma coisa, adquirir, né? A pagar algum conteúdo que você oferecer depois, pelo tanto de conteúdo gratuito que eles já receberam, né? Conteúdo de qualidade, né? E na nossa área empresarial, pelo fato de eu sempre comunicar pelo menos no começo, né, tentar comunicar para empresários, acaba que eu não usava muito jurídico, então eu utilizava aqueles termos mais informais, e acabou que isso atraiu também muitos advogados que às vezes ou tem dificuldade no empresarial, ou não conseguia visualizar o direito empresarial e societário com alguns olhos. Eu tenho muito, hoje, aluno meu que fala assim, putz, comecei a gostar do direito empresarial, comecei a entender, porque a minha linguagem era muito simples, não era aquela linguagem jurídica, E aí, isso também foi atraindo várias outras pessoas que às vezes não enxergavam essa oportunidade, que eu falo assim, atuar com contratos, beleza, né? A minha área, muita gente atua com contratos. Mas aí você vai perder a oportunidade de fazer a base, os contratos que sustentam a empresa, que são os societários, né? Que você vai abrir uma empresa, fechar uma empresa, vai fazer um acordo de sócio, e ao mesmo tempo não simplesmente, é um contrato como todos os outros. Não, você precisa saber societário, né? Não tem como você fazer um contrato sem saber aquela área técnica. Então, acredito que a gente tá aí divulgando o societário, isso é bom. Né? É verdade. E a gente vai melhorando as minutas, os contratos que a gente recebe e automaticamente muda o mercado como um todo. Mais segurança jurídica. Com certeza. Inclusive, eu sou aluno dos dois aqui, né? Então, é verdade. Tanto da sua pós quanto do curso dela. Pra quem me pergunta, né, onde começar a estudar aí pra entrar na área empresarial, então,
curso da Bruna, CNE, pós do André, EFI também, muito boa. O curso de limitada do Pablo também. Eu sou aluna da EFI excelente. também, eu participo, tô lá. A Bruna é aluna da EFI aí. Então, são aí meus 4 cursos que eu uso hoje. Só após o curso dela, EFI e o curso de limitada do Pablo. Por sinal, a aula da EFI dessa semana, da semana que a gente tá gravando aqui, né? Eu não sei quando é que vai ser disponibilizado, vai ser muito top. Eu preciso atualizar aquela aula também, né? Acho que dei uma aula lá tem bastante tempo já. Depois a gente combina uma atualização. Sim. Inclusive, o pessoal tá dando uma organizada lá na área de membros para ficar mais bonito, né? Mais organizado. Então, Mais organizado, é verdade. muito bom. A EFI aí, eu acho talvez um dos melhores produtos. O digital, né? Imagina, antes a gente não tinha essa acessibilidade. Normalmente eram cursos maiores, a INSPER, as maiores instituições. A gente não tinha essa conexão com outros advogados do Brasil inteiro e conteúdo de qualidade distribuído por aí. Então, hoje é muito mais fácil quem quer. Quem quer sempre dá um jeito, mas hoje tá muito mais fácil de você conseguir adquirir conhecimento, de conseguir fazer networking, né? O maior benefício da internet na minha vida, na minha carreira, foi networking. O André eu conheci pela internet. Depois disso, me mudei para Brasília. Quantas outras pessoas? Então, você... Nós nos conhecemos aqui pela internet. Caio, todo mundo. Muita gente, muita gente. Acho que eu só tô conseguindo aí começar na advocacia mais tranquilo hoje por causa de todo o network que eu fiz antes. Que isso me dá um respaldo. Eu sei que se cair uma bomba no meu colo, eu tenho a quem recorrer, né? Você, ao Pablo. Então a gente tem pessoas para ajudar. A Bruna também. Então... E essa é uma dificuldade também da galera, né? Como que eu uso a internet ali pra fazer network? Mas aí vem outras habilidades, né? Como eu falei, assim como o problema ali de fechar um contrato é um problema ali numa etapa da venda, a pessoa precisa ter técnicas ali para conseguir visualizar. Sim. O feeling também, né? Sentir como é que vai ser. Nessa parte também, como é que faz networking? Às vezes as pessoas, elas pedem para não se conectar com as outras, né? Às vezes numa oportunidade que ela tem de falar com você, o André posta muito isso no Instagram, as pessoas simplesmente, elas te intimam, elas, né? Vai mandar um direct, em vez de... Ela perde a oportunidade de ser simpática. Eu tenho muito isso. Ela perde a oportunidade de ter uma introdução num assunto de uma forma agradável. Então já vem ali com os comentários. Às vezes não é por mal, mas é... Eu sempre fui muito Mr. Nice Guy, né? Sempre fui muito bonzinho, assim. Mas tem uma hora que você começa... Primeiro que o volume começa a aumentar muito, você vai ganhando mais seguidores e tal. E aí chega um pessoal que realmente, assim, não dá nem bom dia. Eu brinco, falo assim, pô, o cara não dá nem bom dia, pô. E traz, assim... você vê, às vezes, que é uma... Porque, às vezes, eu recebo 3 mensagens iguais. No intervalo de 4 dias. Aí eu sei que foi o quê? Foi uma prova que um professor de alguma faculdade passou e os caras veio me mandar. Ah, pô, tá de sacanagem, pô. Eu tenho tanta coisa pra fazer. E pensa que é um negócio pequeno? Não, são, tipo assim... Vocês estão. Que o direct Instagram limita. Então, o cara escreveu 3 vezes ali. Só pra ler, eu vou perder uns 5 minutos. Só mais. Depois, pô, fala sério, pô. O André fica chateado quando manda mensagem pra ele sem nem seguir o Instagram. Também tem isso, eu vou olhar. Pô. Aí é falta de bom senso, né? Porque aí o cara, tipo assim, quer caiu de paraquedas lá, meteu, acho, direito empresarial lá na pesquisa. Às vezes viu anúncio também. Mas agora que você não tá no serviço público mais, cara, você pode falar, para dúvidas concretas, por favor, entrar em contato aqui com o WhatsApp do meu escritório. Mas você pensa que eu não faço isso, não? Quando eu vejo que é alguém que tal, eu falo. E, ó, que eu tenho feito muito consultoria, né? Assim, tenho feito bastante. Eu não sabia que ia fazer tanto. E aí, às vezes, as pessoas mandam as mensagens e eu falo, cara, tá, esse é um caso concreto complicado, mas se você estiver precisando, a gente tem uma consultoria no escritório, tá, online, e aí, às vezes dá. Às vezes a pessoa nem responde. No próprio Instagram, principalmente para quem trabalha, não sei se é só o iPhone, acho que todos os celulares têm, você consegue deixar as mensagens pré-salvas, né? Então, eu nunca fiz isso aí. Eu coloco, então, por exemplo... Tem uns códigos até, né? É um código, então, por exemplo, tem vários códigos ali que eu consigo formatar, então a pessoa fez uma consulta dessa, já tem uma mensagem pronta que eu aperto o código que já sai com o link do WhatsApp. Aí depois a Esther que trabalha comigo resolve lá. Eu já parei pra pensar em fazer isso e nunca coloquei em prática. Tenho que fazer. Eu vou achar um videozinho que explica como é que faz isso, aí eu mando pra vocês. Não, o pessoal aqui resolve isso aí. Então vocês sabem. Aqui a equipe faz aí, tá? É só questão de eu lembrar mesmo, de pedir pra eles fazerem. Mas facilita muito, né? Que ficar escrevendo de novo. Otimização do tempo. Aproveitando que você entrou aí nessa questão de ferramenta, Bruna, vamos voltar naquele assunto lá do escritório digital e falar um pouco pro pessoal aí sobre a estrutura de um escritório digital. O que você usa hoje, software, ferramenta.
Você usa CRM? Como é que é hoje o início ali, desde o primeiro contato do cliente até a entrega da demanda? Bora lá, o escritório digital é como o escritório físico, né? Só que digital. Só que tudo. Não, mas é porque hoje os escritórios físicos, eles vão ter o quê? Algumas partes físicas, outras digitais. Possivelmente a parte de gestão é toda digital. Sim. E vai ter o quê? Uma sede física, às vezes algum, né? Um atendimento físico, mas vai ter a maior parte ali no digital também. E aí, o que acontece? Eu já utilizei alguns softwares jurídicos que ajudaram muito no começo. Só que o que eu comecei a reparar? Que, primeiro, a maioria dos softwares jurídicos são voltados para contencioso. E o quê? 95% meu é extrajudicial. E eu vejo que tem alguma deficiência. Eu não conheço todos, tá? Não pode ter softwares jurídicos que atendam essa demanda, mas eu não encontrei. E aí eu vejo também, o advogado ele já tem uma tendência, ou uma dificuldade de visualizar o escritório como um negócio. E aí você entra num software que tem ali tal, gestão dos processos, bonitinho, controle de prazo. Mas, putz, um CRM, um atendimento, e pra você customizar pra colocar um onboard de colaborador. Não tem isso. Você não consegue colocar toda a sua gestão ali. Então, você tem que começar a utilizar, às vezes, o software jurídico para fazer. Às vezes, tem alguns que tem CRM, para fazer alguns a parte de processo. Você tem que usar outro para o financeiro, tem que usar outro. É assim. Isso é horrível. Horrível. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou migrando todo para uma plataforma 100%. Praticamente 100%, né? Customizável. E todo montando aos poucos. Tudo lá dentro. Legal. Pode fazer propaganda aqui também. Não, eu tô... Pode. Se a empresa ver e gostar, inclusive, a gente pode mas colocar porque ela... no próximo episódio aqui o patrocínio dela. É uma gringa, né? O ClickUp. Porque, na verdade, o que acontece? Ele é muito famoso Esse na parte cara do ama- marketing. Ele é muito famoso pro pessoal do marketing. Então, é 100% customizável. Até você consegue fazer automações. Legal. Um fluxo, então, por exemplo, é porque é muito diferente os tipos de clientes, né? O fluxo de um escritório contencioso para um extrajudicial, completamente diferente. Como é que você vai ter atendimento de cliente e tal. Então, lá dá para você customizar tudo. O CRM, ou você pode linkar, que ele tem, você consegue linkar com outros CRMs, pipelines, financeiros já existentes. Então, eu estou começando ali a migrar tudo para ele. Aí, né, para quem é de TI, também tem como puxar pelas APIs ali as publicações. Se você atende contencioso, para deixar tudo centralizado. Então, bacana. Mas eu estou em fase de reestruturação da gestão do escritório justamente por conta disso. Tá com quantas pessoas? 4. Hoje você tem assistente? E tem que aumentar. Secretária? Tem. Faz uma diferença, né? Nossa. Demais. É porque no começo, quando a gente começa a advogar, obviamente, natural, né? A gente é tudo. Você bate o escanteio e corre pra cabecear. Você é tudo. E assim, obviamente, também você tem um orçamento limitado. Você, às vezes, mesmo que você tenha ali uma gordurinha, você fala, eu não vou, às vezes, gastar com... Só que a gente faz uma economia porca. A gente não pensa até, às vezes, na custo de oportunidade. Cara, pra né? mim... De ter uma secretária que vai atender os clientes, você vai tirar um peso peso que eu falo assim, de demanda mesmo, que você poderia estar investindo para fazer melhores contratos, para às vezes prospectar mais clientes. Compensa demais. Pra mim, na maioria dos casos, é até mais inteligente, estratégico, que a primeira contratação seja alguém do administrativo do que um estagiário. Porque hoje tem-se essa cultura, né, de que a primeira contratação do escritório sempre é um estagiário. Porque é a famosa mão de obra barata. E muitas vezes coloca o estagiário para fazer... O meu foi administrativo, naturalmente, porque eu falei, não tem como eu fazer um contrato, atender um cliente, participar do processo de venda, emitir um boleto. Nota fiscal. Não dá. Nota fiscal e boleto, eu nunca fiz. Não, já fiz, sei como é que é, mas aí já passei logo. Tem uma pessoa, proposta. Cobrança. Proposta no início, eu não me sentia à vontade de terceirizar, mas hoje já... Mas é um ponto mais delicado mesmo, porque que nem eu falei, a construção da proposta, ela já é mais subjetiva, então até você conseguir passar aquilo para outra pessoa, mas todas as etapas ali, basicamente... Não, chega uma hora que você não... E que bom, né? Porque significa que o negócio está escalando, né? No trabalho que eu tô fazendo com eles lá no AR Santa Cruz, a primeira coisa que eu tô tentando implementar, de fato, é essa coisa do processo comercial. A gente tá fazendo agora um teste de que esse primeiro atendimento seja feito direto pela secretária e não por um advogado. Inclusive, amanhã a gente tem um atendimento marcado com uma pessoa que eu ainda não sei quem é. Não falei com ela ainda. Teste, tem que fazer um teste. Uma das coisas que eu vi que aumentou muito a conversão pro meu tipo de cliente foi que, vamos supor, chegava um prospect, sei lá, de rede social, de YouTube, e aí era um prospect, às vezes, num ticket menor, quer fazer um contrato de prestação de serviço, por exemplo, que é um ticket menor.
E quase sempre padronizado, né? É, O que é preço. mais tranquilo, assim. Do que se você for comparar um acordo sócio, enfim. Padronizado não, tabelado. Que eu poderia E dizer. aí, às vezes, eu atendia pelo WhatsApp e não via necessidade de fazer uma reunião inicial. Então, eu conseguia comunicar com a pessoa pelo WhatsApp, mandava roteiro, às vezes fazia tudo por ali. E aí, depois de um tempo, eu falei, putz, eu vou criar um padrão aqui no escritório pra começar a testar esse padrão sempre com atendimento, nem que for de 15 minutos, com todo mundo que chega aqui no escritório. Chega, né, por qualquer canal. E aumentou, assim, 70%, 80% a conversão. A conversão. Um atendimento de 15 minutos. É. E o cliente, ele tem que saber que é um atendimento de 15 minutos. Ele não vai achar que você vai ficar ali 1h30 com ele. Não, claro. Então, isso é previamente informado. E aí, aumentou muito a conversão. Tem aquele contato direto, olho no olho, né? Mesmo que seja com a tela ali do computador. E você consegue sentir o cliente, o nível de preocupação dele, tudo isso. Então, faz o teste aí com a secretária e me fala. Eu ainda tenho do time que ainda tem que ser um advogado com uma técnica de vendas ali, mas... Porque é aquele momento, né? Fechou? Mas antes você passa ele por um atendimento rápido no WhatsApp também, né? Pela secretária. Então, aí ela aí faz, depois, aí na ela segunda faz o fase, você filtro. tem a reunião. Isso. Sim. Aí ela faz o filtro, inclusive, pra saber se é um atendimento, se é uma consulta. Às vezes ela ainda fala, Bruno, é isso aqui, que ela não conseguiu decifrar. Mas normalmente ela já passa, então já chega ali com o script certinho. Por exemplo, ela já passa a informação pra gente da onde o cliente veio, qual que é a principal dor do cliente, se tem contrato, tipo um contrato social, ela já manda. Já preenche CRM. Demorou quanto tempo você treiná-la bem? É constante, né? Porque ela não é da área jurídica. Então, acaba que foi um tempinho, mas assim, ela é esperta, pegou rapidinho. Tá. Eu tô montando lá um modelo, não um modelo, né? Um roteiro de perguntas e respostas para cada tipo de demanda. Então, o que tem mais aparecido agora é essa questão de hold, planejamento sucessório. Então, isso Tá aí bombando, ela já né? tá treinada já. Isso aí é. Até por questão econômica, a abertura de empresa no exterior também. Mas é aquilo que você falou também algumas vezes nessa conversa de hoje. Quanto mais a gente tem gente falando isso aí, mais as pessoas vão criando um grau de conscientização e sabendo que aquilo existe e vê que elas precisam. Por isso que eu não fico chateado quando tem muita gente falando de uma coisa e tal. Pelo contrário. Aumenta o nível de conscientização, sim. as pessoas vão querer. Eu agradeço. Eles vão trazer mais clientes para mim. Exatamente. Isso aí é o que chamam de cortar mato alto, né? Às vezes é preciso uma mensagem um pouco mais agressiva por parte do mercado para chamar essa atenção e cortar esse mato alto para a gente, depois que vem fazer um trabalho mais técnico, já pegar o mercado com um pouco mais de consciência. Uhum. Então, isso no marketing jurídico, por exemplo, a gente tem essa galera aí da ostentação e tal, mas isso ajuda também, porque às vezes eles despertam a atenção de pessoas que depois acabam contratando a SCS ou entrando numa mentoria da Bruna, por exemplo, porque elas se despertaram para essa possibilidade por meio de uma mensagem ali, talvez, um pouco mais agressiva. De infoproduto. É infoproduto principalmente porque infoproduto, muito difícil que a pessoa consuma um infoproduto. Né? Ela, por exemplo, quem é da área societária, empresarial, às vezes vai consumir. André, o meu. Porque assim, a gente quer aprender com as pessoas. Agora. E eu indico o curso da Bruna. Sim, também. Que são totalmente complementares, não tem nenhum tipo de concorrência. E assim, é interessante. Mesmo que fosse exatamente sobre o mesmo assunto, a visão do André vai ser diferente da minha. A pessoa vai aprender uma coisa diferente com cada um. Sim, então é fundamental. É fundamental que as pessoas, ao longo do tempo ali, adquiram produtos. Na advocacia, eu falo assim: se você for prestar um excelente serviço, aquele cliente vai ficar com você. Se ele mudou, é porque alguma coisa aconteceu no atendimento, na prestação de serviço, que ele não vai contratar outro advogado. Então, tem mercado para todo mundo. Acho que a galera tem que ter um pouco mais de discernimento também, assim, opinião própria, desconfiar um pouco mais, pesquisar, buscar uma segunda opinião. E não adianta também, né, você fazer um curso e tomar tudo que tá ali como verdade e seguir. Desde que o mundo é mundo, né? As pessoas têm uma tendência, não é só para tudo. As pessoas têm a tendência aí pro que ela acha que é um pouquinho mais fácil, que fez uma promessa um pouquinho mais tentadora, ou que essa pessoa que fez a promessa conseguiu materializar aquilo de uma forma melhor, utilizando o marketing. É natural, mas aos poucos o mercado nivela, né? Pra cima, pra baixo. Bruno, pra gente caminhar nosso bate-papo pro final, quais são os conselhos aí que você daria para os jovens advogados? Eu sempre falo sobre esses conselhos, mas não tem pra onde fugir, né, Ronan? Estudar outras áreas, fundamental. Olha só, a gente falou de vendas, a gente falou de habilidade de comunicação. Gestão. Daria pra falar de economia aqui também. Economia, principalmente para quem... Falamos, na verdade, né? Não, mas para quem atua com empresa, é fundamental você ter uma noção de que uma legislação ali vai interferir diretamente na economia, que vai impactar no seu cliente. Inclusive, você pode utilizar aquilo como uma oportunidade para vender determinado serviço. Então, ter essa visão holística é muito difícil, pessoal, ter hoje. As pessoas, principalmente nessa era da especialização.
Então, as pessoas falam assim, eu tenho que me especializar, beleza. Mas, realmente, principalmente em posicionamento, é muito mais fácil você se destacar. Você estuda mais aquela área, fica mais especialista. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas esqueceram que elas meio que, é só isso. E o resto? Você precisa ter uma visão geral, né? Então, tributário, nós aqui, falando da nossa área. Pelo menos mínimo saber de contabilidade. o básico também de trabalhista, para saber se o seu cliente não tá fazendo cagada. Não tá trazendo nenhum risco. Nenhum risco, mesmo que depois você direcione. Então, assim, é fundamental. E aí, as pessoas também ficam muito assim, eu tô vendo isso, tem que me especializar, é só aquilo que eu sei, só aquilo que eu faço. Isso não só no jurídico, né? Eu acho que todas as áreas. No marketing também. No atendimento de empresas, isso é ainda mais importante. Porque, igual você falou, eu faço contratos cíveis, por exemplo. Beleza, mas e aí? Seu cliente tem um problema tributário, você tem trabalho, você vai mandar ele pra outra pessoa? O que você vai fazer? Não, no mínimo tem um parceiro ali que atua com você. E no próprio contrato social, se você não tiver uma mínima noção do impacto tributário com o KNAI, que você indica, pode causar ali pro cliente, acabou, assim. O cliente pode estar pagando... Tudo bem, que às vezes se ele contrata um advogado, e mesmo que o advogado não faça o registro do contrato social e passe pro contador, o contador não vai mexer no contrato que o advogado fez. Então, às vezes ele pode falar, esse KNAI aqui não é tão interessante, enfim, mas às vezes não fala. Ok, contratou um advogado para fazer isso. E às vezes o cliente tá pagando imposto maior ali, porque tá com KNAI que não precisaria ser aquele. Então, olha o impacto que isso dá, né? Então, ter essa visão holística. E tem muita gente que fala assim, o meu cliente tá mais no offline e tal. Ok, tem gente que tem uma prospecção muito forte no offline. Excelente, mas mesmo assim, acredito que se tem uma prospecção muito forte no offline e não tá no online, é um braço que ela não tá utilizando para prospectar mais clientes. Então... e principalmente para quem tá começando, quem não tem família com escritório de advocacia, não existe nada melhor do que você conseguir se posicionar no mundo, no digital. E aí eu escolheria duas redes para focar o conteúdo. 2 redes. Não adianta você querer atirar para todo lado, você não vai conseguir produzir para todas as redes sociais. Então, estudar ali para ver onde aquele seu cliente vai estar, possivelmente, e focar em 2 redes. Um exemplo, YouTube e Instagram, ou YouTube e LinkedIn, ou, sei lá, tem muita gente do trabalhista e de família tendo sucesso no TikTok. Então, TikTok mais alguma, né? Umas 2 pelo menos. E aí depois, quando deslanchar, você pode ter presença em outras redes sociais, né? Mas é o arroz com feijão, que é difícil fazer e se manter, né? Eu sempre pergunto, né? Você tá disposto a fazer isso por 1 ano, pelo menos? Repetidamente? A maioria não tá. Ou fala que tá, mas daí 3 meses já desistiu. Exatamente. Porque falar é muito fácil. É isso aí. E aí, qual a sua pergunta final? Não, a minha pergunta final seria essa, das dicas. Eu estou muito satisfeito. Obrigado, Bruna. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui. Como eu disse no início, foi uma honra e um prazer tê-la aqui. Como eu também já tinha adiantado, foram muitas informações úteis para a nossa audiência. Pela sua trajetória exitosa, né, de transição da advocacia como advogada de escritório para uma advogada autônoma e também pela sua transição aí do offline para o online, tanto como infoprodutora quanto como advogada que usa o digital para prospecção. Então, todos aqueles que assistirão a esse podcast vão tirar dele muitas informações úteis, tenho certeza absoluta. Obrigado. Eu que agradeço o convite, já fica aberto para o próximo bate-papo, que a gente também aqui já vai trocando ideias, né, e experiências. Isso é muito bom também, dando até uma dica final. Quando a gente tem colegas que atuam na mesma área, advogados, e a gente tem essa rede, a gente consegue trocar ideia até às vezes para uma proposta, a gente tem uma análise de mercado mais próxima de quanto que o colega cobra pelo mesmo serviço, a gente consegue trocar ideias, por exemplo, de gestão de escritório, você vai fazer o teste ali, depois você vai me contar. Então a gente consegue melhorar o nosso serviço, a gestão do nosso escritório, tendo pessoas próximas, né, da mesma área, ou advogados, enfim. Então, a dica final. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Até o próximo, então, pessoal. Obrigado, Bruna. Um abraço. Valeu.